Muito bem, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que ligou o rádio agora, nós estamos aqui no programa Palavra de Vida, esse programa que, como o próprio nome já bem define, sempre traz uma palavra abençoada ao teu coração nas manhãs de sextas-feiras. Então, abra sua Bíblia, você que está com a sua Bíblia ao seu alcance, João capítulo 1, versículo 1 e o versículo 14. João capítulo 1, versículo 1 e versículo 14, diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Hoje eu quero falar sobre iniciativa, sobre ação. Hoje eu quero falar sobre movimento. O mundo, ele iniciou com uma ação. A sua vida, na verdade, começou com uma ação. Nós vivemos em um constante movimento. O verbo, a palavra aqui, ela designa no texto bíblico o sentido de ação, agir, movimento, que estava desde o princípio do mundo. Mas há pessoas que vivem uma vida de inércia. Estão parados no tempo, cancelaram seus sonhos, estão aí parados no espaço, presos a temores, a medos do passado, frustrações que ficaram no passado, mas que de alguma forma, de algo aconteceu que o fez paralisar no meio dessa jornada. Tudo em nossa volta está em constante movimento. Você não pode estar parado. Mesmo que você não perceba, mas você é fruto de uma ação. Você é fruto. Nós somos fruto de uma ação. Aleluia. Nosso nascimento, na nossa origem, na busca pela fecundação, você foi triunfante diante de 200 milhões de espermatozoides que corriam ali em busca de um só óvulo. E você conseguiu alcançar. Isso é uma grande vitória. 200 milhões é uma nação do tamanho do Brasil. Você, portanto, desde o início estava nos planos do Senhor. Você está aqui porque foi mais rápido que uma nação inteira de pessoas. Você pensa, talvez, que está parado, mas deixa eu falar algumas coisas aqui. O solo, só o fato de você estar no solo do planeta Terra, você está a uma velocidade altíssima. Só para você ter uma ideia, só o movimento de rotação da Terra, nós estamos a 1.666 km por hora, que é o movimento ao redor do seu próprio eixo. Então você está em movimento. Só o movimento de translação, que é o movimento da Terra ao redor do Sol, nós estamos a 108 mil km por hora no espaço. Você não está parado. Você faz parte, portanto, de uma dinâmica, algo, portanto, que está e deve permanecer em movimento. O nosso corpo não foi feito para ficar parado, evangelista Eusébio, evangelista Gaia. Tanto que a perna, o nosso músculo, quando ele para, ele fica parado na inércia durante muito tempo, qual é a tendência? É atrofiar. É atrofiar, vai ficando fino, né? Portanto, nós fomos feitos para estar em constante movimento. E o que eu quero te dizer nessa manhã: não fique parado diante dos teus sonhos. Vá em busca. Não fique esperando. As maiores conquistas são obtidas em meio às mais árduas batalhas. Mova-se. Saia desse lugar de tristeza, de frustração, de derrota, cabisbaixo, muitas vezes depressivo. Deus quer pegar na tua mão. Deus quer te mostrar o poder que há nas promessas que Ele fez sobre a tua vida. Quer te mostrar que é possível fazer alguém que tem fé alcançar as grandes vitórias naquilo que Ele tem prometido. Não fique parado aí. Dá um pulo nesse momento, glorifica o nome do Senhor Jesus Cristo. Acredite. E olha, evangelista Eusébio, você não tem noção da dinâmica que há. Só um pulo. Só um pulo. Se você puder dar um pulo aí onde você está, dá só um pulo para agradecer a Deus. Só um pulo para agradecer a Deus pela vida, pelo que Ele tem te dado, pela possibilidade de poder escutar quando muitos não podem, pela possibilidade de poder trabalhar quando muitos não podem, de poder ir à igreja quando muitos querem, mas não podem. E muitos, infelizmente, podem, mas não querem. Então você tem essa possibilidade, agradeça a Deus. Só um pulo que você deu agora.
Vou só te explicar a dinâmica que existe dentro do teu corpo, para você fazer um pulo só. Você movimenta cerca de 206 ossos, 630 músculos, 1.200 nervos, 100 trilhões de células e mesmo quando você está parado, seu cérebro continua em movimento, movimentando ali cerca de 100 bilhões de neurônios, que estão fazendo ali cerca de 100 trilhões de sinapses, que são essas interligações entre as células, são o ponto de onde as extremidades dos neurônios vizinhos se encontram, e esses estímulos passam de um neurônio para o outro, e para o seguinte vão fazendo como mediadores físicos químicos nesses neurotransmissores. Nós estamos em constante movimento, e isso que eu estou falando é só para você ter noção, só para você ter uma ideia do que é fazer um simples movimento. Você é um milagre da vida, você faz parte. Então, a partir de agora, dispense melhor todo o tempo e todo o esforço que você tem em prol da obra do Senhor, porque a Bíblia nos diz, fazei em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Infelizmente, a gente não consegue alcançar o que Deus propôs, o que Deus prometeu à nossa vida, porque nós estamos invertendo essa ordem de valores. Nós estamos invertendo essa ordem de prioridade. Estamos deixando a obra do Senhor em segundo e terceiro plano, ou muitas vezes quando sobra somente um tempo. Não faça isso. Não desperdice essa energia acumulada. Os neurônios são células nervosas que, se não forem utilizadas, elas vão morrendo. Então você vai utilizando em prol da obra do Senhor. Vai utilizando todo esse esforço. Aproveite melhor todo esse potencial que você tem para fazer para fazer com disposição a obra do Senhor. Aleluia. O teu corpo, ele foi feito para estar em constante movimento e não para ficar aí parado. Corra em direção aos seus sonhos. Tudo que ocorre em nossa vida decorre de uma ação, decorre do verbo, que começou tudo lá no trecho que nós acabamos de ler, lá de João capítulo 1. A mulher que há 12 anos sofria do fluxo de sangue, ela conseguiu a cura por quê? Porque ela teve atitude, porque ela teve ação, porque ela foi em busca do seu milagre. Porque buscar é diferente de procurar. Procurar é quando você sai sem saber onde encontrar. Mas buscar é ir na direção certa. Eu sei onde posso encontrar. Portanto, buscar é ir numa direção certeira. É acreditar onde eu posso encontrar a solução. E você sabe nesta manhã onde pode encontrar. Deus está falando contigo nesta manhã. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela foi em busca do seu milagre, na direção certa. E eu te digo nesta manhã, olha para o alvo que é Jesus e prossiga. Não olha para o lado, porque quando você olha para o lado, você maximiza os seus medos. Quando você olha para o lado, você maximiza os gigantes que estão diante de ti. Mas quando você foca a tua visão, quando você foca a tua atenção no Senhor Jesus Cristo, os gigantes diminuem, os gigantes desaparecem, porque Deus te capacita a prosseguir. Glória a Deus, aleluia. Isaías capítulo 26, versículo 16 diz, Senhor, na angústia eu te busquei, e este seja o teu clamor. Não vá buscar outras portas que levam à perdição da tua alma, da tua vida e da tua família. Mas busque ao Senhor, peça ao Senhor com fé. Porque Mateus 7,7 diz, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Porque todo aquele que pede recebe, o que busca acha, e ao que bate se abre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tenha iniciativa, tenha fé, e não basta somente ter fé, tem que ter iniciativa para sair, tem que ter iniciativa, que é atitude, que é ação, que é o verbo que eu me refiro aqui, que é sair na frente, começar, mover, não ficar esperando. E não basta somente ter iniciativa, tem que ter perseverança, ou seja, tem que ter aquela força que nos faz prosseguir. Você tem que ter aquele combustível que nos faz prosseguir nessa estrada. A perseverança aqui tem sentido de persistência, de perseguir os seus desígnios, perseguir os seus alvos, perseguir os seus ideais, ir em busca dos seus sonhos. Na Bíblia, portanto, ação foi o que movimentou e fez Moisés ser um grande personagem lembrado.
assim como Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, todos foram lembrados porque tiveram iniciativa, saíram do lugar onde a maioria normalmente fica ali parado, acomodado. E o que vai fazer a diferença na tua história é ação. Portanto, mova-se, mexa-se, marche, como ali entender que há uma supremacia da vontade de Deus em nossa vida. Ir adiante, marchando, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante do medo, prossiga. Essa é a mensagem que eu quero te trazer nessa manhã. Esta é a mensagem que o Senhor está falando ao teu coração. Salmo 118, versículo 5 nos diz: do meio da angústia, do meio da provação, invoquei o Senhor ouviu a minha voz e me pôs em um lugar largo. E é isso que Ele quer. Mas para isso, você vai ter que chegar até lá. Porque o Senhor, o nosso Deus, é o Deus do impossível. Mas o possível é você que vai ter que fazer. Busque, portanto, marche nessa direção, no caminho que leva à vitória. Nós estamos aqui, portanto, encerrando mais um programa e queremos aqui agradecer a Deus. Vamos encerrar com a oração aqui do evangelista Gaia.